Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que bem. Vocês estão no canal da Semente Estrelar. O meu nome é Diana. O tema da tiragem coletiva de hoje é os 4 pensamentos mais recorrentes dele ou dela em relação a você, consoante. Eu trago aqui duas opções de escolha. A primeira opção nós temos a baleia azul e a segunda opção temos o Lego amarelo. Eu vou pedir, por favor, para escolherem, seguirem a vossa intuição. Se precisarem de mais tempo, pausem o vídeo agora para poderem fazer a escolha com mais calma. E vamos iniciar então pela primeira consulta de quem escolheu aqui a nossa baleia azul. Eu vou começar por colocar as cartas na mesa e depois passarei à interpretação. Traga a energia dele ou dela aqui para a mesa. E vamos então tentar entender quais são os 4 pensamentos mais recorrentes dele ou dela em relação a você, consoante. Eu gosto sempre de realçar que a tiragem de tarot, ela é uma previsão, uma tendência, não é? E nunca podemos tomá-la como uma sentença inalterável, eterna, não é? As energias elas estão sempre a mudar. É preciso ter em consideração que todos temos também o nosso livre arbítrio, portanto, e não se esqueçam que é uma tiragem coletiva e que têm que saber adaptar para a vossa situação em específico. Para vos poder ajudar melhor, apenas na vossa energia, uma consulta muito mais personalizada, apenas no vosso caso, tenho o meu contacto na descrição do vídeo. Queira, por favor, entrar em contacto, mandar uma mensagem através do WhatsApp para pedir informações de consulta particular. Tá bom? A tiragem é válida no momento em que chegar aqui, a encontrar e a abrir. Vamos ver então os 4 pensamentos mais recorrentes dele ou dela em relação a você, consoante. Energia geral, Papa, ou seja, pensamento de eu tenho que fazer o que é correto, eu tenho que ser uma pessoa correta, eu tenho responsabilidade afetiva perante aquela pessoa. Será que eu fui responsável, afetivamente falando? Será que eu soube honrar este compromisso? Um peso na consciência por uma falta de estrutura que pode partir de mim a principal culpa? Então, de que forma é que eu não soube honrar este compromisso, esta relação, esta conexão? Porque há aqui a necessidade, quando a pessoa pensa, de ver o melhor desta situação. Então, se há necessidade de ver o melhor, é porque a situação está ruim, não é? Quando nós temos necessidade de nos focar no positivismo, no que é que podemos tirar de bom, então é porque a situação tem nas entrelinhas um emaranhado de sofrimento, de tristeza, de falha, de falta, de ausência. Há aqui uma sensação de que parece que é muito difícil ou praticamente impossível recompor a relação, restaurar a relação, quer estejam juntos, quer estejam afastados. E agora, como é que vamos remendar o erro? E agora, como é que vamos recomeçar do zero? Como é que vamos permitir-nos, não é? Casar outra vez. E quando eu falo em casar, não é casamento propriamente em papel. É o casamento no sentido do compromisso da relação. Como é que vai ser possível casar outra vez? Não é possível fazê-lo como se nada tivesse acontecido. Há lágrimas,
há viradas de cara, há viradas de costas, existe a deslealdade com o compromisso. Ao mesmo tempo, existe um fio ténue de arrependimento. No meio daquele pensamento rígido e intransigente, existe um fio ténue de arrependimento. Porque há uma tristeza quando a pessoa pensa. E nessa tristeza, inconscientemente, vai-se amparando à fé. Como se a pessoa fizesse um chamado interno a Deus, um pedido de ajuda, para lhe dar uma clareza, para conseguir ver o caminho de como é que pode fazer as coisas para melhorar, para restaurar, para compor aquilo que foi danificado na relação. Então há aqui um rasto de esperança nos pensamentos dessa pessoa, apesar de não existir uma clareza de como é que pode reverter a situação. E não há clareza porque a pessoa precisa de tomar uma decisão que não está pronto ou pronta para tomar. E que às vezes faz de conta, ignora que não precisa de se decidir. Sabem aquela coisa de eu no fundo até sei que preciso de escolher diferente, preciso de redefinir prioridades na minha vida, preciso de ver as coisas por uma outra perspectiva, até de me libertar de amarras mentais, de padrões, de crenças limitadoras, e eu recuso-me a fazê-lo. Porque não estou pronto, emocionalmente falando, e porque também continuo a insistir em iludir-me com coisas que eu escolhi para a minha vida até ao dia de hoje e que já vi que não deram em nada, mas como sou teimoso, eu insisto em continuar a iludir-me com o erro e a enganar-me a mim próprio. Porque eu viro as costas, mas o sentimento não acaba por eu virar as costas. E o que é que eu encontro no meu caminho depois de fazer essa virada de costas? Encontro obstáculos, encontro barreiras para a minha felicidade. Então eu sei que para mudar tudo isso, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho de reconhecer os meus erros, eu tenho de ganhar coragem. Eu tenho de ir lá e dizer: eu errei, peço desculpa, vamos tentar novamente. Pois é, uma frase tão simples, mas tão difícil para esta pessoa de reconhecer, por pensamento fechado, pensamento limitador. E a dúvida continua, porém a dúvida não significa falta de sentimento. Então, ao mesmo tempo que eu penso que tenho que tomar posicionamento e que tenho de escolher diferente e que tenho de fazer uma escolha objetiva, em paralelo eu vou adiando e em paralelo o peso na minha consciência aumenta. Então existe aqui uma falta de paz interior. É uma pessoa que internamente, principalmente no campo mental, não tem descanso. Coloca a cabeça na almofada e não tem um sono tranquilo. Porque quando existe peso na consciência, não pode existir tranquilidade. E temos aqui casos de troca, que a pessoa trocou o consulente por outra situação, por outra pessoa, que neste momento tem grandes responsabilidades na vida, mesmo que queira redefinir prioridades, simplesmente não pode dar as costas aonde está colocado do pé para a mão, porque há coisas para resolver na vida particular.
Então, e agora, não é? Eu vim-me meter neste buraco, mas tenho que tentar observar o melhor desta situação, porque temos aqui aprendizagem. E o melhor desta situação é que eu vou aprender que não sou o dono da razão, que tantas vezes quis ter a razão, tantas vezes quis fazer as minhas escolhas de forma turrona e imprudente, e o resultado é a minha própria quebra de cara. O problema aqui é reconhecer que fiz mal. E fico que nem um dois de paus, com atitude passiva, extremamente racional, extremamente frio, sempre com um olho aberto. É uma pessoa que, quando dorme, nunca fecha os dois olhos. É um olho fechado e outro aberto. Então não existe aqui uma tranquilidade. E nesse olho que fica aberto, eu espreito muito discretamente, como quem não quer a coisa. Eu tento saber da vida do consulente, por muito distante que eu esteja, até mesmo geograficamente, para alguns casos. Então eu dou o jeito de tentar saber da vida dele ou dela. Mas depois o que é que eu faço? Eu mantenho-me ali rígido no meu trono, com a minha vaidade, com o meu orgulho, com as minhas crenças limitantes, a transparecer para o externo que sou o maior quando estou a viver uma grande treta. E que no fundo a pessoa sabe que, para modificar este contexto e tornar-se uma pessoa que se permita ser feliz, porque esta pessoa não é feliz, tem de quebrar uma intransigência. E quando quebrar a intransigência, então a pessoa levanta o rabinho do trono e terá a capacidade de ser um pouco mais humilde para cortar o fardo. Mas para cortar o fardo, eu tenho de reconhecer que errei. E o que é que eu faço? Eu insisto na mesma treta. Esteja eu acompanhado com quem estiver, eu fico lá, a viver aquilo que eu escolhi, na sofrência, no tormento mental, na falta de tranquilidade, em que estou num contexto que penso muitas vezes em finalizar, em virar as costas, mas fica apenas no pensamento. E na prática eu insisto em ficar lá. E mesmo que esteja acompanhado, até num outro relacionamento, com família, com amizades, seja com quem for, por muito que a pessoa esteja acompanhada, é alguém que se sente extremamente solitário, com uma dúvida constante no coração e na mente, aquela sensação de intranquilidade de que eu fiz as escolhas erradas na vida e que não sou capaz de reconhecer a minha verdade interior. Talvez com o tempo ainda venha a reconhecer, porque o ermita, ele traz-nos aquela sensação de que a pessoa, através da quebra de cara e do sofrimento, vai acabar por amadurecer a duras penas. Há pessoas que, para crescer, para amadurecer, não adianta ir lá e tentar convencer a pessoa, fazer a pessoa perceber de que não é por ali, é pelo outro caminho. Não adianta. Há pessoas que só aprendem depois de tentarem levar avante, até às últimas consequências, a sua razão. E compram a razão em troca da paz. E depois a única coisa que colhem ao longo da vida é desconforto, é fardo, é peso. E no fundo colhem exatamente aquilo
que deram ao outro. Colhem falta de amor, falta de aconchego, falta de refúgio, insatisfação, frustração, desilusão pelas escolhas feitas. Então, eu deito a minha cabeça na almofada, eu não tenho um sono tranquilo, eu no fundo sei que preciso de cortar esta minha intransigência, mas tento empurrar com a barriga e convencer-me a mim próprio que existe alguma vantagem no caminho que eu escolhi. Quando toda a vantagem que eu posso ter é uma vitória sem honra. Porque aquilo que eu verdadeiramente queria, eu não soube escolher na altura certa. Eu dei as costas. Então, aquele fio de arrependimento que existe no interior da pessoa tira a paz, tira a harmonia e vive constantemente na frustração e no olhar para trás. Observar o que ficou para trás. Então é impossível ser uma pessoa emocionalmente estruturada, com certezas absolutas do caminho que escolheu. É alguém que se engana a ele próprio ou a ela própria. Tá bom? Está muito claro aqui para mim nesta tiragem. Tá certo? Para terminar, vamos retirar aqui com Padilha uma carta de conselho para o consulente. Maria Padilha, uma carta de conselho para o nosso consulente perante esta situação de uma criatura que não sai de cima do muro. Vamos desatar o nó, porque vocês têm um nó emocional e é um nó cego. Sabem aqueles nós cegos que a gente quer desatar e é difícil? Então é isso que nós temos aqui. Tem um nó emocional relativamente a esta pessoa. Há aqui um nó que ainda vos prende a essa pessoa, por muito distantes que estejam. Então vocês estão presos à energia dessa criatura. E há uma energia que vocês se prendem com a esperança de que a pessoa ainda vai sair de cima do muro, ainda vai tomar uma decisão. Com a esperança que as coisas comecem a desenvolver e a deslanchar. Mas aqui o conselho é: se esta pessoa, ao longo do tempo, não toma realmente um posicionamento, e se este nó é difícil de desatar, então pegue numa tesoura, vá lá e corte a corda. Seja você a ser forte, seja você a sair de cima do muro e a cortar a corda com a tesoura. Seja você a cortar toda a dificuldade, todo o embaraço que a falta de posicionamento desta criatura provoca às vossas costas, no vosso coração, na vossa mente. Não se prendam a esta criatura. Soltem, vivam a vida com liberdade. Porque aquilo que tiver que parar às vossas mãos e que for vosso, vem parar na altura certa. E muitas vezes, para as coisas começarem a fluir melhor, tem que partir de um desprendimento, de uma despreocupação, de um deixar para lá da nossa parte. Então é este o conselho para o consulente. Escreva aí nos comentários se acha que fez sentido esta tiragem. E vamos passar para a segunda consulta. Os 4 pensamentos mais recorrentes, que eu acabo por falar em mais do que 4, não é? Dele ou dela em relação ao nosso consulente. Vamos então colocar as cartas na mesa, traga a energia dele ou dela aqui para a mesa. Eu relembro que é uma tiragem coletiva
e que têm que pegar para vocês aquilo que fizer mais sentido, está bem? Se sentir que não faz sentido, Diana, realmente não está a bater com a minha situação, ok, agradeça, liberte e vá ver outra opção, outros vídeos do canal. A tiragem é válida no momento em que chegar aqui, encontrar e abrir, porque é o momento que vai fazer sentido para a sua situação de vida. Tem aí na descrição do vídeo o meu contacto particular para marcação de consulta, para vos poder ajudar só mesmo na vossa energia. E também tem o link de acesso ao grupo do WhatsApp aqui do canal, que é o grupo da Jornada das Sementes, um grupo de partilhas, tanto de novidades do canal como de assuntos espirituais. Vamos ver então os pensamentos, 4 pensamentos mais recorrentes dele ou dela em relação a você, consulente. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me mostrar ao consulente ativo, com iniciativa, com vontade de fazer acontecer. Tenho de ser mais aberto para o diálogo, tenho que abrir comunicação e tenho que ser mais aberto na forma como eu comunico e na forma como eu me dedico à relação. Existe muito aqui a cobrança de fazer a minha parte e de comunicar de maneira firmada, de maneira aberta e também de dar mais prioridade à relação ou à conexão. Então, existe a cobrança de priorizar mais a nível de foco, dedicação, energia, tempo, dedicar-me mais a esta relação, equilibrar mais, não é? Todas as áreas da minha vida de forma a ser capaz de dedicar mais empenho e mais tempo a esta relação. Existe essa cobrança. E também de ser uma pessoa menos orgulhosa, não é? Esta pessoa que vocês mentalizaram tem uma voz interior, não é? Um sinal de alerta interior que lhe diz, que lhe cutuca a consciência e que lhe diz: tens que ser uma pessoa mais branda, mais calma, não responder com tanta bravura, com tanta impulsividade, não ter tanta necessidade de ter razão. Tens que ser uma pessoa com capacidade de transmitir ao outro uma vida mais tranquila. Porque de alguma forma tem aqui um bocadinho a energia de sempre que vocês tentam com essa pessoa haver um confronto, uma espécie de. Parece que a pessoa, de certa maneira, não está a remar para o mesmo lado que vocês tentam remar. Então existe uma intranquilidade, um desconforto, uma falta, não é? E a pessoa sabe disso. Que foi uma pessoa que muitas vezes não agregou, que não somou, que não colaborou, que foi intransigente, que agiu com base no individualismo, no egoísmo e no orgulho, e que isso originou um peso entre os dois, originou uma carga, uma sensação de que ao lado dessa pessoa vocês não conseguem ter paz, porque é como se significasse uma luta constante, em que vocês tentavam o sucesso da relação e a pessoa parecia que dava aí um braço de ferro. Não existia a parceria, as mãos dadas em conjunto com pacificidade, de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa, em que o amor prevalecesse. Então,
A pessoa sabe que originou um buraco entre os dois, por não ter feito a parte dele ou dela. Uma espécie de birra, uma espécie de birra em levar a dele avante, ou a dela, não é? Adaptem, se é um homem, se é uma mulher. Uma espécie de birra em que as coisas aconteçam da forma que eu acho que é, da forma que eu quero. Um ego e uma vaidade um pouco exacerbados e que podiam ter feito, transmitido ao consulente uma sensação de rejeição, uma sensação de que vocês não são o bastante para ele ou para ela, até mesmo uma sensação, para alguns casos, de se sentirem humilhados. Então há uma cobrança interna de caramba, tens que baixar a guarda, tens que ser alguém mais pacífico, tens que ser alguém mais calmo, porque caso contrário, nem com o consulente, nem com ninguém vais conseguir ter um caminho, uma estrutura a nível de relacionamento com o mínimo de felicidade, porque ninguém gosta de ser tratado desta maneira, até mesmo uma maneira com um pouco de soberba e com um pouco de manipulação. Uma pessoa que faz braço de ferro para manipular à maneira dele ou dela. Então a pessoa tem perfeita consciência disso. E que no fundo, com o passar do tempo, a consciência das atitudes soberbas e orgulhosas que teve vai começando a cair a ficha com o passar do tempo. Temos aqui casos que a pessoa optou por se afastar. Vai haver, podem adaptar ao que fizer mais sentido. Podiam ter, nessa resistência que a pessoa tem em ser pacífica, podiam-se ter chateado e a pessoa ter optado por se afastar para deixar a poeira baixar, para dar tempo a que a poeira baixe, ou ainda para outros casos, alguém que priorizou muito a carreira profissional e que tenha de viajar para trabalhar e, portanto, optou por se afastar para ir tratar de assuntos que dizem respeito ao trabalho, à profissão. Então há uma falta de cuidado, mas ao mesmo tempo há um desejo muito grande de se reconciliar. Há aqui um pensamento de quem não quer desistir da vossa conexão, da vossa relação. O problema é que a pessoa não quer desistir, mas quer que as coisas aconteçam segundo o jeito dele ou dela. E uma relação não pode funcionar apenas com a vontade de uma das partes. A relação tem que ser a modelagem constante de um para com o outro, de uma forma harmoniosa. E foi isso que faltou aqui. Também pode ser alguém que tem algumas pendências do próprio passado dele ou dela por resolver. Pendências a nível emocional. Uma pessoa que tenha tido uma má experiência no passado, ou de infância, ou de outro relacionamento, e que o facto de ainda não estar bem resolvido com ele próprio ou com ela própria faz com que seja alguém que não colabora na conexão e no relacionamento. Então é uma pessoa que tem tendência a não cuidar, em dar uma afastada, em virar as costas, em priorizar outras coisas. E fica na sofrência, não é? Depois fica ali a sentir-se culpado. O que é que esta pessoa pensa? Caramba, olha só o jeito que as coisas estão, não é? Está cada um para seu lado, está cada um chateado, está um clima pesado, quando eu no fundo gosto do consulente. Então eu ainda estou preso, principalmente a nível mental, eu estou preso
a travas do meu passado que ainda não estão resolvidas dentro de mim. O meu coração transborda de sentimento, de saudade, e eu culpo-me por não ser capaz de ir lá e reconhecer aquilo que eu sinto e entregar o meu sentimento de forma amorosa, de forma pacífica. Eu culpo-me pelo afastamento, pela falta de harmonia que existe, e o que me faz ter culpa é o sentimento que eu tenho. Porque por muito orgulhoso que eu seja, por muito turrão ou turrona que eu seja nas minhas atitudes e na forma de falar, eu não consigo apagar o sentimento que eu tenho. E há sempre ali uma, um apelo interno para me reconciliar, para voltar, para tentar de novo, para voltar a investir nesta relação. É uma pessoa que tem a certeza do sentimento que tem pelo consoante. E muitas vezes pensa nisso. Caramba, que sentimento forte! E eu não me soube responsabilizar por esse sentimento. Eu não soube entregar esse sentimento. Eu não soube passar para o consulente uma segurança, uma confiança. Então a pessoa sabe que também existe aqui o obstáculo de ter que recuperar a confiança do consulente, porque provavelmente foi alguém que vos magoou por uma dureza, uma frieza extremas. Um modo de lidar com a emoção, com a relação, com a conexão, de uma forma dura, de uma forma inflexível, de uma forma fria, quando era perfeitamente desnecessário, visto que o problema não é falta de sentimento. Então, é alguém que tem uma grande vontade de retornar, de voltar a tentar. Mas como é que eu volto a tentar sem ser do mesmo jeito? Sem fazer braço de ferro, com capacidade de ser mais humilde, porque existe uma dificuldade de ser um pouco mais humilde. Existe uma dificuldade de cortar o orgulho, a soberba, a necessidade de eu ter razão. Então tem que haver aqui um tempo para a pessoa aprender que precisa de olhar para a relação, para a conexão, para ele próprio e para o consulente numa outra perspectiva. Porque do jeito que estava, não é possível levar avante. Então, se foi alguém que foi viver outras coisas na vida de uma forma egoísta, é alguém que pensa constantemente em retornar, porque não encontrou base naquilo que foi viver. E a estrutura, não é? O que é que a pessoa também pensa? A minha estabilidade, a minha estrutura, o meu caminho de vida para ter uma completude, eu deixei ficar para trás. Então, na mesma forma que esse louco foi viver a aventura desmedida por coisas que diziam respeito apenas à vida particular dele ou dela, da mesma forma que ele foi, bateu com a cabeça e da mesma forma quer voltar, porque a segurança ficou para trás. Mas eu ainda não estava pronto para me responsabilizar por essa relação segura e firmada e reconhecida perante todos. Mas não ponham dúvida, 10 de copas e 10 de ouros. A pessoa da minha vida, o amor da minha vida, o meu casamento é com o consulente. E se isso ainda não aconteceu até ao dia de hoje, a culpa é minha e temos aqui uma culpa enraizada. Porque o meu coração, ele transborda. Então, se eu tenho coisas para resolver do meu passado que nada têm a ver com o consulente, ou para outros casos, se já existe um passado com o consulente
que ficou mal resolvido, eu tenho uma cobrança de ir lá e resolver. Principalmente se fui eu que dei motivos para a estagnação desta conexão. Porque está aqui muito forte a sensação da pessoa ter consciência que não foi responsável pela conexão, pela relação. Tanto para os casos em que nunca chegaram a viver debaixo do mesmo teto, a pessoa não deixou a relação evoluir, como para os casos em que chegaram a ser firmados, a ser casados e a pessoa não foi leal ao compromisso. Então não foi leal porque era um menino, era uma menina, imaturo ou imatura, mas que deu as costas com o sentimento no coração. E agora é alguém que se pega constantemente a pensar que o que ficou para trás é o meu caminho, mas que para voltar eu tenho que dar as costas ao meu orgulho, à minha intransigência, à minha soberba. E tenho que ser uma pessoa mais maleável, porque o outro, ele é merecedor que eu vá lá e entregue a minha parte, incluindo o meu sentimento. Tá bom? São estes então os pensamentos dele ou dela, para quem escolheu aqui. A segunda opção é alguém que tem uma cobrança constante em não faltar com nada, porque no passado provavelmente faltou com quase tudo. Vamos ver o conselho para o consoante. Esta carta fala de virtudes e sabedoria. Então, haja com virtude e com sabedoria. E para atingir esta virtude e esta sabedoria, tem também que retirar aqui o seu aprendizado. Talvez tenha de cortar uma dependência emocional, porque a pessoa muitas vezes conseguia manipular porque tinha a garantia do vosso sentimento, então manipulava pelas emoções, devido à imaturidade dele ou dela. Então, esta virtude e esta sabedoria passa por vocês ganharem autonomia emocional e terem consciência que não podem depender emocionalmente de ninguém na vossa vida. E que quando o outro não sabe aproveitar, quem perde não são vocês, é o outro. Então valorizem-se, cuidem-se. Para aqueles casos em que estão numa situação já carregada, desgastante, parece que carregam uma mochila pesada às costas da carga deste passado, desta conexão ou desta relação, aqui diz: tira a mochila das costas. Vá viver a vida. Comece também, recomece que nem um louco. Recomece do zero, de si próprio, consigo próprio. Mesmo sem ter a companhia do outro, seja você a dar as costas, a permitir-se viver a vida de forma leve, a curtir a vida. Limpa a sua energia desta densidade energética. Porque no momento em que ficarem limpos, no momento em que tirarem aqui a vossa evolução de alma, no momento em que desapegarem e estiverem a viver a vossa vida livremente, é quando este louco ou esta louca vai ter a coragem de retornar, de voltar a tentar. Se vocês vão querer ou não, isso vai caber a cada um de vocês decidir. Mas o propósito maior é atingir, retirar um aprendizado e que passa muito pelo vosso amor próprio, tá bom? Foi esta a leitura dos 4 pensamentos mais recorrentes dele ou dela relativamente à vossa consoante. Espero que tenha batido com a sua energia. Escreva nos comentários o feedback. Um beijinho muito grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem todos bem.